A invasão da Ucrânia por parte da Rússia pôs fim a 4 meses de dúvidas sobre a possibilidade de uma nova guerra ocorrer no leste europeu, 77 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. De um lado, o presidente russo Vladimir Putin afirma que está pronto para negociar a rendição desde que os ucranianos entreguem as armas. Do outro lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que o país vai resistir. Mas afinal, quais as origens históricas deste conflito? O meu nome é Eduardo Laviano, eu sou repórter do jornal O Liberal, aqui em Belém do Pará, e hoje vou te ajudar a entender um pouquinho das razões e os porquês disso. Para início de conversa, a gente vai precisar voltar lá para o século IX depois de Cristo. Isso é porque as populações da Ucrânia e da Rússia possuem um ancestral em comum, os povos eslavos do Oriente. Foram eles que fundaram, nessa época, um império chamado Rússia de Kiev, cuja capital era justamente Kiev, onde hoje a gente conhece como sendo a capital da Ucrânia, e que a Rússia identifica como o berço da identidade nacional russa. Tudo isso mais tarde a gente iria conhecer como o Império Russo, junto com Belarus, mas bem mais tarde mesmo, só lá no século XVIII. Então, durante 900 anos, a Rússia e a Ucrânia foram praticamente um lugar só. O tempo foi construindo uma diferenciação cultural e étnica entre os dois povos, mas com a Ucrânia sempre no papel de dominada e submissa em relação à Rússia. Mas o ponto central dessa crise toda atende pelo nome de Crimeia. A Península da Crimeia é localizada no sul da Ucrânia, entre os mares Negro e de Azov. Depois da guerra entre o Império Russo e o Império Otomano, a Rússia anexou a Crimeia para o próprio território, isso em 1783. E desde então, entre idas e vindas, a Crimeia faz parte do território russo e é um ponto muito importante, estratégico do ponto de vista comercial e militar. Isso é porque é a única saída viável para o mar saindo da Rússia, já que boa parte do litoral norte do país fica congelado ao longo do ano. Em 1853, a Rússia provocou uma guerra generalizada ali naquela região, justamente por estar se aproximando demais da Crimeia. Os russos combateram ingleses, franceses, austríacos, otomanos, tudo pelo controle da região, e tudo isso terminou com a Rússia derrotada em 1856. O tempo passou e a bola da vez é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que também estava ensaiando uma aproximação militar e estratégica com a Ucrânia. Essa aliança, que existe desde o fim da Segunda Guerra Mundial, estava se aproximando da Ucrânia, bancando exercícios militares, armas, tudo ali bem na fronteira com a Rússia, que se sentiu ameaçada. E a Rússia, obviamente, não gostou nada dessa história e o resultado é esse que você tem acompanhado nos noticiários. Afinal, Vladimir Putin não quer perder uma área muito importante do ponto de vista da influência geopolítica e econômica para os russos. E além disso, ainda está acusando a OTAN de cercar o território russo e financiar grupos neonazistas no leste da Ucrânia. Isso é bem a cara da Guerra Fria, né? Estados Unidos e Rússia, mais uma vez, um contra o outro. O assunto é complexo e essa explicação, obviamente, não é uma aula de história, é bem resumida, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho das origens históricas desse conflito. Um abraço e até a próxima. Esses vídeos de história me deixam zonzo. E os russos no meu Instagram depois.